Nós hoje trazemos um tema, a medicina e o espiritismo, para tentarmos analisar e ver de que forma é que a doutrina espírita, de que forma é que os ensinamentos e aquilo que a doutrina nos diz se pode articular com a ciência, mais concretamente com a medicina. E começo por relembrar que os espíritos diziam a Kardec que no dia em que a ciência descobrir algo em que o espiritismo esteja errado, alguma coisa que contrarie tudo aquilo que a doutrina espírita diz, que nós sigamos a ciência e que deixemos o espiritismo de lado. Até hoje ainda não conseguimos encontrar qualquer contrariedade, qualquer pressuposto que negasse todos os princípios da doutrina espírita, antes pelo contrário. Nós temos, portanto, com as experiências e com as descobertas que têm sido feitas ao nível da ciência, cada vez mais nós caminhamos precisamente para descobrirmos a pólvora, não é? Aquilo que já estava descoberto, a existência do espírito. Portanto, cada vez mais a ciência caminha precisamente para esta realidade. Então nós trazemos hoje este tema para conversarmos um pouco convosco e, antes de mais, precisamos de saber noções do que é propriamente a medicina. Nós estamos habituados a ir aos médicos para resolver problemas, doenças, não é? Para tratarmos de doenças. E nós pensamos na saúde enquanto patologia, enquanto doença. Portanto, estamos a pensar completamente errado. Nós não falamos de doença, nós falamos de ausência de saúde e nós não estamos doentes só por si. Existe um envolvimento muito maior, muito mais alargado que propriamente a doença ou a patologia em si. Então, a biomedicina, que é a medicina que se pratica, fundamentalmente a medicina alopática, ou seja, os médicos, para aqueles que não sabem o que é a alopatia, o médico normal, um médico de família, um clínico geral, um cardiologista, portanto, um médico normal. Esta medicina ou esta biomedicina trata principalmente do organismo em termos mecânicos, ou seja, como se fossem aplicar as leis da mecânica aos órgãos e separa, ou seja, nós temos uma doença no aparelho digestivo, uma doença no aparelho circulatório e vamos separar o órgão que tem o problema, separam o órgão em si, separando de todas as funções em conjunto, esquecendo-se que efetivamente nós somos um todo e que todos os órgãos, estando intimamente ligados, fundamentalmente pelo aparelho musculoesquelético, estão ligados entre si por nervos, por neurónios, por ligamentos, por uma série de elementos no nosso organismo que ligam os órgãos todos e, portanto, não consideram o nosso organismo como um todo. Separam e vão tratar o problema em determinado sítio para depois o colocar novamente no corpo como um todo. Cada vez mais se vai falando em medicina holística, ou seja, inclusivamente na alopatia, cada vez mais os médicos, as equipas de enfermagem começam a aplicar o holismo, ou seja, não considerar um indivíduo só ou um órgão separadamente, mas tendo em conta também tudo o que o rodeia, não só o órgão, não só o organismo, mas também o ambiente, a família, portanto, tratar da pessoa e não propriamente do problema, que é isto que a medicina holística nos diz. Portanto, a abordagem do tratamento médico baseia-se na teoria de que os organismos vivos e o meio ambiente funcionam juntos, como um todo integrado. Mesmo não considerando o meio ambiente, o nosso organismo funciona como um todo e não funciona separadamente. Se nós isolarmos os órgãos, em separado não funcionam, eles só funcionam porque estão incluídos num todo. Portanto, o estudo não é feito só a nível de uma patologia individual, mas também ao nível das respostas que as pessoas
dão a essa patologia nos seus aspectos físicos, psicológico e social. Ou seja, nós vamos reparar que, efetivamente, uma doença que é diagnosticada e que está catalogada com determinados sintomas, não é? Para nós podermos diagnosticar uma determinada doença, tem que ter aquela sintomatologia característica. E, portanto, que é a patologia para toda a gente, não é? Uma úlcera é uma úlcera na minha pessoa, em qualquer um de vós, e que é caracterizada daquela forma. Agora, a reação, a forma que as pessoas têm de reagir a essa doença é que é completamente diferente. E para isso também podemos falar dos medicamentos, não é? Um anti-inflamatório, não é? Uma aspirina, por exemplo, é, para além de anti-inflamatório, também combate a dor. E eu posso tomá-la ou outra pessoa aqui presente pode tomar e o efeito não ser exatamente o mesmo. Portanto, nós reagimos de forma diferente às coisas. Isto leva-nos a crer, não é, que nós somos um indivíduo, somos uma individualidade, somos diferentes e isto tem que ser considerado na medicina. E, portanto, o holismo visa precisamente isto, nomeadamente, por exemplo, a medicina homeopática não trata a doença, não é? Trata a forma como a pessoa reage a essa doença e tudo o que a envolve. O que se passou, o que levou a pessoa a contrair aquela doença, como é que ela reage, se reage de determinada forma, se não, se a dor é mais do lado direito, se é mais do lado esquerdo, ou seja, tem uma série de componentes que são analisados em primeiro lugar do que propriamente o sintoma em si. Portanto, o objetivo inicial é o tratamento do sintoma, mas o objetivo final, aquilo que se pretende é tratar tudo o resto. Portanto, o holismo é precisamente isto e tem que fazer todo o sentido, porque nós vemos pessoas que têm tumores que reagem de uma determinada maneira, é como se não tivessem não tivessem nada e há pessoas que têm uma unha encravada, né, já é um grande problema, fazem infecções e muitas das vezes têm que ser lancetados. Portanto, a forma que as pessoas têm de reagir à doença que o holismo tem muito em conta. E vamos então definir o que é a saúde. Nós falávamos há pouco que nós estamos habituados a falar de médicos quando temos doenças, não é? E a definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um pouco mais abrangente. Portanto, eles dizem que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente ausências de afecções e enfermidades. Não quer dizer que eu, não tendo qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de doença, não esteja propriamente sem saúde. Às vezes existem pessoas que têm patologias e doenças e estão em completa saúde, não é? Lá está o holismo que tem que ser considerado. A saúde. Como é que o Espiritismo considera a saúde? Nós sabemos que não somos só corpo físico, não é? Não somos só mente, no sentido em que temos um cérebro e a mente está localizada a algures, sabe-se lá onde, no cérebro, e temos um corpo físico que funciona de determinada forma, com determinadas regras, com determinados comandos. Sabemos que o Espiritismo, que traz de novo a doutrina e os ensinamentos de Jesus, nos diz que nós somos mais do que isto, somos mais do que um corpo físico. Então nós somos espírito, temos um corpo físico. A vida material serve unicamente para que nós possamos utilizarmos-nos dela para a nossa evolução, para conseguirmos evoluir moralmente e intelectualmente, se assim podemos falar. E, portanto, sendo o espírito, nós temos que considerar na noção de saúde, precisamente a parte espiritual. Então nós atrevíamos-nos a dizer que a saúde, para além do estado de completo bem-estar físico, mental e social, é também o completo bem-estar espiritual. E, portanto, doença e saúde refere-se fundamentalmente ao estado em que se encontram as pessoas e não ao estado dos órgãos. Saúde refere-se ao estado em que se encontra o espírito e não propriamente o nosso corpo físico. Como eu falava há pouco, há pessoas que estão doentes fisicamente e estão saudáveis espiritualmente, como se nada fosse. Então, o corpo físico não está somente doente ou somente saudável.
Tudo isto tem a ver com o estado de consciência, o equilíbrio espiritual. E onde é que está a nossa consciência? O que é a consciência? Nós falamos de consciente, inconsciente, subconsciente. Onde é que isto se localiza fundamentalmente a psiquiatria e mais a psicologia fala na consciência, no inconsciente, no subconsciente. Onde é que isto no corpo físico se localiza? O que é propriamente a consciência? Ou o nosso inconsciente, aquilo que nós não conseguimos trazer à memória. Onde é que está localizado no nosso corpo? Ora, o Espiritismo, a doutrina espírita, ensina-nos que, efetivamente, nós sendo espírito e tendo um corpo, estamos a ele ligado através de um corpo, aquilo que a maior parte das pessoas, que é conhecido na generalidade como o corpo astral, não é? E que a doutrina espírita chama de perispírito. É um corpo semimaterial, não é tão imaterial ou tão energia como o espírito, nem tão denso como o corpo físico. É um cimento, não é? É algo que liga o espírito ao corpo físico e que o liga desde o momento da fecundação. Desde a primeira, da união do espermatozoide com o óvulo para formarem o ovo, desde aí há uma primeira ligação, estabelece uma primeira ligação do perispírito ao novo corpo que está em desenvolvimento e à medida que os órgãos se vão desenvolvendo, que as células se vão multiplicando, se vão estabelecendo célula a célula, átomo a átomo, ligações perispirituais do corpo, do espírito ao corpo físico. Como dizia Gabriel Delano no livro A Reencarnação, desde que o perispírito possui o poder de organizar a matéria, é a ele que atribuímos essa função para explicar a formação do embrião e do feto. Ou seja, o perispírito não é algo sem forma. O perispírito vai ter uma forma. E essa forma que lhe é dada pelas ligações que estabelece ao corpo físico, não é? Essa forma, o perispírito tem também órgãos, tem também cérebro, estômago, tem todos os órgãos, tantos, e as células, conforme tem o nosso corpo físico. Porquê? Não é? Porque se o corpo físico lhe dá essa forma pelas ligações, precisamente tantas são as ligações conforme são as células e os átomos, as moléculas, os tecidos e os órgãos do nosso organismo, é natural que é como se fosse uma forma, não é? Portanto, uma fotocópia. Então, o perispírito, precisamente, é aquele que vai formando e modulando o corpo conforme as nossas necessidades. E nós vamos falar, no caso das doenças hereditárias, não é? As doenças congénitas. Se a saúde se refere ao bem-estar, ao equilíbrio físico, mental, social e espiritual, onde é que ficam aquelas questões, não é? das doenças que são adquiridas à nascença, não é? Ora, diz-nos a doutrina espírita, efetivamente, que nós somos um espírito, temos várias experiências e fala da reencarnação, a lei de causa e efeito. E, portanto, as doenças congénitas são nada mais, nada menos do que a passagem para o corpo físico através do perispírito de todas, não é? De todas as necessidades que o espírito tem para evoluir. O que é que isto quer dizer? Vamos supor, há pessoas que dizem que porque é que eu não vou deixar de fumar? Há pessoas que fumam a vida toda e nem sequer morrem de cancro, nem sequer morrem das doenças causadas pelo cancro. Há outras que nunca fumaram na vida e acabam por morrer de cancro. Então, o que é que vale? Tanto faz, olha, é uma questão de sorte, não é? Tanto faz fumar como não fumar, portanto é uma questão de sorte. Não, isto tem uma explicação. É óbvio que há pessoas que não fumaram nesta vida. Que não fumaram nesta vida. Ou, quem diz fumar, diz outras coisas que possam provocar, não é só o cigarro que leva, é um mero exemplo, que leva ao cancro. E, portanto, podem não ter feito numa outra existência. E o que é que o perispírito faz? Não é? Estando ligado ao corpo, fica gravado. Não é? Todas as nossas ações que prejudiquem moral, espiritualmente ou fisicamente, vão ficar gravadas no perispírito. E depois esse perispírito passa ao corpo físico, se não nesta existência, numa existência futura.
As crianças que nascem com alguma doença hereditária ou congénita, obviamente que também vem dessa justificação, portanto, de saldo de dívidas ou de erros do passado. Nós temos aqui uma imagem que explica um pouco como é que se processa esta ligação. Nós temos aquela centelha de luz, que simboliza o espírito, depois o perispírito e um corpo físico, portanto, mais condensado, que serve o perispírito para que o espírito se possa ligar ao corpo físico. Portanto, é mais ou menos esta última imagem que mostra o corpo físico, vem uma auréolazinha em volta do corpo físico branca e uma outra mais alargada amarela, que é o espírito. Ou seja, ninguém ou nenhum de nós estamos propriamente dentro do nosso corpo. Quando nós falamos que parece que estás possuído, não é? Ou o espírito entrou dentro do médium e começou a falar, não é assim que se processa, porque nós não entramos dentro do nosso corpo e nenhum espírito, qualquer outro espírito, toma conta do nosso corpo e entra dentro dele. Portanto, nós tomamos conta do nosso corpo pelo perispírito, mas por fora. E, portanto, quando estamos no plano material, ou seja, no corpo físico, nós somos espírito, temos um corpo ao qual estamos ligados pelo perispírito. E é aquilo que nós denominamos de almas, certo? No plano espiritual, ou seja, quando o corpo morre, nós continuamos a ter o nosso perispírito e continuamos a ser espírito. Deixamos de ter um corpo. E a isso chamamos de espíritos. Então, os espíritos são nada mais, nada menos do que as almas dos homens que já morreram, dos homens que já não têm corpo físico. E, portanto, o espírito em si não tem propriamente uma forma. O que dá forma ao espírito é precisamente o perispírito, que esteve ligado a um corpo físico na Terra enquanto encarnado. Então, nós falávamos de hereditariedade, efetivamente, estas questões das doenças congénitas processam-se precisamente desta forma. Obviamente que sim, que há hereditariedade. As doenças hereditárias resultam, obviamente, de uma herança dos cromossomas, dos genes do pai ou da mãe. Mas não é fruto do acaso, porque senão todos os filhos tinham o mesmo problema, não é? E há vários casos de irmãos que um tem uma doença hereditária e outro não tem, são filhos precisamente dos mesmos pais. O que acontece aqui é que o perispírito do espírito que vai reencarnar impulsiona energeticamente o espermatozoide e o óvulo para que eles se possam encontrar, o espermatozoide com as características necessárias para fecundar o determinado óvulo com as características necessárias à sua evolução, às necessidades que tem de resgate, para que possa contrair aquela determinada doença. Porque, diz a ciência, que o espermatozoide mais saudável é aquele que corre com maior velocidade em direção ao óvulo para o fecundar. Se assim fosse, todos nós éramos saudáveis e não havia doenças. Porque se é o espermatozoide mais saudável é aquele que corre com mais velocidade, pela lógica seria o primeiro a fecundar o óvulo. E não é assim. E, portanto, tudo isto é impulsionado energeticamente pelo espírito, obviamente, sob o comando do espírito, através do perispírito que tem registrado nele as marcas de erros e de erros do passado, efetivamente, que lhe dão essa necessidade de resgate. E, por outro lado, nós sabemos também da doutrina espírita que nós não somos filhos dos pais que temos, irmãos, não temos os irmãos que temos por acaso, não é? Nós reencontramos-nos por afinidades e até aí a hereditariedade funciona, ou seja, neste caso, a hereditariedade reflete a aproximação por afinidades vibratórias entre os mesmos membros da mesma família. Portanto, nós temos os pais necessários para a nossa experiência naquele momento, naquela altura, na Terra.
Então, como é que isto se processa? Nós falávamos há pouco que, efetivamente, o espírito liga-se através do perispírito ao corpo, célula a célula, átomo a átomo, molécula a molécula, tantas quantas forem as células do nosso corpo. E, portanto, estas ligações perispirituais vão fazer com que se estabeleça uma interligação entre o espírito e o corpo nos dois sentidos. Ou seja, todos os nossos, a nossa forma de ser, os nossos pensamentos, raiva, de angústias, de invejas, enfim, uma série aquilo que resulta da nossa moralidade ou falta dela se vai transmitir ao corpo físico através do perispírito. Certo? Por isso é que se diz a ciência, já vem sendo comprovado que muitas das vezes sintomas de rancor, de ódio, podem causar no futuro problemas cardíacos. Não é? Porquê? Porque se reflete no corpo físico através do nosso perispírito. E o contrário também acontece, ou seja, todos os erros que nós cometemos, em relação ao corpo, por exemplo, os vícios, não é? do álcool, das drogas, do tabaco, da alimentação, enfim, todo esse tipo de vícios também ficam marcados no perispírito, que depois, mais tarde, vão ter as suas consequências. Por outro lado, por exemplo, há determinadas patologias na área da depressão, há depressões que efetivamente são manifestadas fisicamente, ou seja, diminuição da concentração de um neurotransmissor que se chama a serotonina. Muitas das pessoas que possam andar a tomar antidepressivos são à base de serotonina, não é? Para que efetivamente esses níveis possam ser aumentados para que se possa tratar uma depressão. Se esta depressão é muito prolongada, obviamente que nós podemos atrair também desequilíbrios espirituais. Normalmente o que funciona é precisamente o contrário. Se nós temos uma influência espiritual, uma obsessão, se não é tratada devidamente, e na maioria dos casos não é, andam aí muito boa gente com problemas de depressão, de bipolaridade, enfim, de esquizofrenias que estão mal diagnosticadas, e nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, e que são patologias na área espiritual e não propriamente física, e que obviamente ao longo do tempo, como a influência é muito prolongada, e nós sabemos que estamos ligados ao corpo físico pelo perispírito, tudo isto se vai transmitir, e tudo isto se vai transmitir ao nosso cérebro, não é? Às células que são responsáveis pela produção destes neurotransmissores, e obviamente nós caímos em depressão, neste caso física. E portanto, por norma, estas doenças têm sempre uma comorbidade, ou seja, uma doença física na área das doenças mentais tem quase sempre, na maioria dos casos, associados uma influência espiritual, uma obsessão. Depois vemos aqui uma imagem de uns pontinhos brilhantes. Aquilo são, segundo André Luiz foi médico na Terra, desencarnou e depois de um caminho que teve que percorrer fruto dos seus erros, não é? Das falhas que teve na Terra, estudou, foi acompanhado e, portanto, este espírito escreveu vários livros pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e segundo ele, o perispírito tem aquilo que nós chamamos os centros vitais, os chakras de outras correntes, aquilo que chamam os chakras, os centros de energia, os centros de força. E estes centros vitais, segundo André Luiz, os principais serão 7. E estes 7 centros vitais, através do que estão, obviamente, como o perispírito está ligado ao corpo, estão ligados a determinados órgãos, determinadas glândulas do nosso organismo, para, obviamente, o funcionamento correto. Estes centros vitais, através deles, circulam os fluidos de energia. Quando estão todos em equilíbrio, portanto, resulta também da nossa influência,
da nossa forma de ser enquanto espírito, da nossa vibração, das nossas ligações, da nossa mente, da forma como nós pensamos, das nossas ligações com o mundo espiritual. Se todos estes centros vitais estiverem em equilíbrio, o organismo está naquilo que se chama a gozar de plena saúde. Quando um destes centros vitais entra em desequilíbrio, nós adoecemos. E, portanto, vamos passar a explicar um pouco o que é isto de centros vitais. Portanto, o primeiro centro vital está situado precisamente, que é chamado o coronário, e que está ligado ao nosso cérebro, portanto, na zona central. Depois temos o frontal, que comanda os órgãos do sentido, a visão, o tato, a audição. O coronário é aquele através do qual o espírito, não é, comanda o nosso corpo físico, pela glândula pineal. Portanto, aqueles dois centros vitais, o frontal e o coronário, juntam-se, encontram-se precisamente na glândula pineal. Portanto, a glândula pineal é uma glândula do nosso cérebro, que se situa no hipotálamo, que é a glândula do pensamento, a glândula da mediunidade, e, portanto, o centro coronário é aquele que controla precisamente o pensamento, através do qual o espírito comanda o nosso corpo. O frontal, aquele que controla a audição, a visão e o tato. O laríngeo controla a fala, a respiração, as cordas vocais, a tiroide. Para quem não sabe, a tiroide é uma glândula importantíssima no metabolismo do nosso organismo. Muitas das vezes, pessoas que têm problemas na área das depressões, que não são controladas com medicação, deve-se precisamente ao mau funcionamento da tiroide. E às vezes os antidepressivos não resolvem, e quando se vai a ver, o problema está na tiroide e não está propriamente relacionado com a depressão. Às vezes, pessoas com tumores de tiroide, com problemas de tiroide, dos primeiros sintomas é precisamente os maus humores, as depressões, as tristezas. Também controla precisamente o colesterol. Pessoas com colesterol alto, algumas delas têm também problemas na tiroide. Depois temos o cardíaco, junto ao coração, controla a circulação, a emoção, não é? As emoções, a emotividade. O esplénico, que vai se situar no baço. O baço é um órgão que filtra as células sanguíneas e que as elimina. Portanto, o laríngeo, por exemplo, também está junto ao timo. O timo é também um órgão que produz as células sanguíneas, e, portanto, o baço é um órgão que as filtra, que as elimina. Depois temos o gástrico, na parte da absorção, da digestão, do metabolismo, portanto, o sistema digestivo, estômago, fígado, pâncreas. E depois temos o genésico, que está ligado às hormonas sexuais, ao sexo. Tudo isto, quando se encontra em desequilíbrio, quando um destes centros vitais está em desequilíbrio, o organismo pode adoecer. André Luiz dizia também que, falava também da possibilidade de, durante o sono, o espírito poder ser levado, porque quando nós estamos a dormir, porque é que as nossas funções vitais, não é, estão num limiar abaixo de quando nós estamos em vigília? Porque o espírito não está junto ao corpo, está afastado do corpo. Muitas das vezes, quando nós acordamos mais cansados do que aquilo que nos deitamos, provavelmente aquilo que quase de certeza aconteceu é que o espírito não saiu dali e que ficou junto ao corpo, então as nossas funções vitais estiveram a uma velocidade que não deveria ser aquela normal do descanso, do sono. Então, André Luiz falava que o espírito podia deslocar-se, da possibilidade disso poder acontecer e, pelos médicos espirituais, poder receber tratamento ao nível dos centros vitais do seu perispírito. Isto é mais ou menos aquilo que acontece quando vocês recebem o passe aqui na casa, no centro espírita, ou nos tratamentos de fluidoterapia. Precisamente a energização, a transferência de fluidos energéticos, de energia, através dos nossos centros
vitais para que, efetivamente, se possa estabelecer o equilíbrio do nosso organismo. Se agora falamos um pouco de saúde e mediunidade, nós falámos há pouco que iríamos falar um bocadinho disto, no que é estas coisas das depressões, das esquizofrenias, da bipolaridade. Nós podemos falar de um livro que é o Código Internacional de Doenças. Este Código Internacional de Doenças é um livro que serve de guia a todos os clínicos do mundo. Porque as doenças estão catalogadas, não é? Estão catalogadas. Então, uma doença em Portugal é exatamente a mesma, tem exatamente o mesmo código nos Estados Unidos, em França. Enfim, é um código internacional através do qual os médicos se baseiam para catalogar e diagnosticar as doenças. E já existe, a medicina já reconheceu, efetivamente, aquilo que nós chamamos de obsessão e subjugação, da influência espiritual, reconhecida já pela medicina. Diz assim, o Código Internacional de Doenças, o código, tanto com o número F44.3, eles falam de transtorno de transe e possessão, ou transtorno de transe dissociativo. Portanto, já falam de transtornos de transe e possessão. Vemos aqui dois tipos de mediunidade. O transe, quando precisamente o espírito do médium se desdobra do corpo, e na maior parte das vezes este tipo de mediunidade ou este tipo de médium têm uma grande quantidade de uma energia extra, que é física também, que é o ectoplasma, e muitas das vezes são médiums que têm uma energia enorme e muitas das vezes podem formar tumores, pedras nos rins, pedras nas vesículas, porque é uma grande quantidade de energia que não é doada e, como é metabolizada no organismo, transformada em calorias e depois dá problemas nesta ordem dos tumores, das pedras de rins, pedras de vesículas, muitas hemorragias, enfim. E depois a possessão, que a medicina chama de possessão, mas que nós falamos, enquanto espíritas, de subjugação. Pela explicação que demos há pouco, porque não existe, nenhum espírito entra dentro do corpo de ninguém. Possessão dá a entender que, efetivamente, nós somos possuídos por algum espírito, que o espírito toma conta e entra dentro do nosso corpo. Mas não é assim. Toma conta por fora. Através de quê? Da glândula pineal que nós falávamos há pouco. Que normalmente não começa logo por uma subjugação, não é? Começa, por norma, por uma obsessão simples. Da obsessão simples, aquela chamada ideia fixa, que se nós a alimentamos, não é, constantemente, podemos nos deixar fascinar por ela e depois deixamos-nos tomar conta por ela, não é? Quando nós atingimos o patamar da esquizofrenia, não é? Portanto, somos tomados por essa ideia e passamos a viver em função dessa ideia. Então, às vezes, quando nós reparamos em pessoas e comentamos, nem é a mesma, está completamente transfigurada, já nem tem os traços que tinha, antes era tão bonita e agora parece-me tão feia, não parece ela, as atitudes lembram-me de determinada pessoa. Muitas das vezes já não é a pessoa, ela está dominada por alguém no plano espiritual que a está a fazer agir daquela maneira. Aquilo que a medicina chama de possessão e que corretamente o termo seria subjugação. Diz ainda este item que este transtorno é caracterizado por uma perda transitória da consciência, da sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Apenas os estados de transe involuntários e não desejados são considerados transtorno. Não deve ser classificado como doença quando ocorre apenas em situações adequadas ao contexto cultural ou religioso do sujeito. Quando a mediunidade está controlada, não é? Quando ela é tratada no devido sítio e orientada da forma que deve ser orientada, através do estudo, da desobsessão, do tratamento espiritual, do Evangelho. Quando esta mediunidade é controlada, deixa de ser uma doença, não é? Deixa de ser uma doença. Nós
aprendemos a conviver, a reconhecer, continuamos conscientes. O Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, que é um médico que é clínico geral, mas que fez é um médico brasileiro, esteve aqui connosco ainda este ano e vai estar em janeiro próximo, no dia 30 de janeiro, 29 de janeiro, vai estar aqui a fazer uma palestra. Ele fez estudos na área da glândula pineal, precisamente na área da glândula pineal e da mediunidade. Portanto, a mediunidade não é só uma função espiritual, é uma função orgânica, porque ela está localizada no corpo, nessa glândula pineal. Ele diz-nos que a forma de nós conseguirmos, a clínica, não é? Conseguir ver, diferenciar o que é espiritual, ou seja, o que é transe, obsessão, do que é transtorno bipolar, esquizofrenias, portanto, físico, é que, por norma, quando é transe ou obsessão, a pessoa, como diz aqui nesta definição, não perde a consciência de si. Toma determinadas atitudes, profere determinadas palavras, enquanto está em estado de transe, perde ligeiramente a sua consciência, mas quando volta a si, tem consciência perfeitamente do ambiente que a rodeia. Quando se trata de esquizofrenias, não é? De problemas físicos, por norma a pessoa deixa de ter consciência de si. O que não quer dizer que não esteja associado a uma obsessão. Como nós falávamos há pouco, na maior parte dos casos há aqui uma comorbidade, ou seja, é físico e também é espiritual, e na maioria dos casos começou por um problema espiritual que depois se transferiu para o corpo físico. Alguém dos presentes, quando consultou um médico por algum problemas na área da depressão, lhe foi colocada alguma questão no sentido de tentar diagnosticar esta doença? Não. Mas está considerado no Código Internacional de Doenças. Então os médicos têm a obrigação de estudar, de saber diferenciar. E há aí muita gente internada em hospitais psiquiátricos, há suicídios a cada minuto. A cada minuto há um suicídio. E muitos deles provocados por influência espiritual, por subjugação, aquilo que a medicina chama de possessão. E a ciência, a medicina tem a obrigação de estudar estas patologias. Está lá, já está classificado. Então, como é que se processa isto da mediunidade? Nós vemos aqui duas entidades, uma encarnada que é a Senhora e o Espírito que é o Senhor. A influência do Espírito é exercida precisamente pelo pensamento, ao nível da glândula pineal, portanto, a ação, nós falávamos há pouco do centro de vital coronário, não é? Que comanda, através do qual o espírito comanda o órgão, o corpo físico, pela glândula pineal, e, portanto, quando na mediunidade o funcionamento é precisamente igual, só que deixamos de ser nós espíritos e passa a ser um outro espírito comunicante. Nós não cortamos as ligações ao nosso corpo, mas desdobramos-nos ligeiramente para que o espírito possa interferir, para que o espírito possa dar a sua mensagem, seja de que forma for. Falada por psicofonia, escrita por psicografia, através da pintura, seja através da visão, enfim, seja ela de que forma for. Então, nós, espírito, afastamo-nos, obviamente, com o perispírito, portanto, o perispírito do médium expande-se e o do espírito também se expande, para que se possa cruzar, não é? Para que possa estabelecer uma interligação com o perispírito do médium, ou seja, cria-se ali aquela zona mais clara, uma atmosfera fluídica ou perispiritual comum entre os dois perispíritos, do espírito, do médium e do espírito manifestante. Quanto maior for aquela atmosfera, mais inconsciente se torna a mediunidade, porque maior ação tem o espírito sobre o médium, maior é a ligação perispírito a perispírito.
E nós vamos explicar um bocadinho aqui o que é esta coisa da glândula pineal, daquilo que é chamado o órgão não só do pensamento, mas também o órgão da mediunidade. Nós temos duas glândulas no nosso a epífise e a hipófise. A hipófise está estruturalmente e morfologicamente ligada ao hipotálamo, assim como a glândula pineal, a epífise, e controla, por norma, todo o funcionamento do organismo. Atua na tiroide, nas suprarrenais, nas gónadas. O hipotálamo controla a secreção destas hormonas pela hipófise por meio de sinais e hormonas neuronais. Depois temos a glândula pineal. Esta glândula pineal, que está precisamente localizada no hipotálamo, é aquela bolinha mais vermelha ali no meio da cabeça desta imagem que nós temos. Tem uma função muito importante no controle dos ciclos, tanto de dia e de noite. É influenciada pelo Sol. Por exemplo, nós estamos com um humor melhor, mais alegres, mais predispostos para o trabalho, para a vida. Quando? No verão. Quando vem o inverno, nós temos uma tendência mais à tristeza, à depressão, à falta de vontade, à vontade de dormir. Precisamente porquê? Pela influência do Sol ao nível da pineal. E a serotonina, que é responsável precisamente pelos estados de humor, está mais elevada no verão, com o Sol, com a luz, do que propriamente no inverno. E a justificação está precisamente aí. E é também responsável pelas atividades sexuais, com colaboração, obviamente, da hipófise. Esta glândula é também a estrutura que nós falávamos há pouco, a estrutura físico-psíquica e espiritual do ser humano. Portanto, é um centro emissor-receptor. O espírito age, controla, comanda o nosso corpo através de ondas eletromagnéticas que são direcionadas na glândula pineal. É um receptor e também emissor dessas ondas. Ao passo que a hipófise faz a ligação entre o sistema nervoso, o sistema simpático e parasimpático, com a complexa organização perispiritual. Ou seja, a hipófise controla todas as nossas funções e é comandada pela glândula pineal. Então, como é que são feitas, como é que o Dr. Sérgio fez estas investigações ao nível de laboratório? Como é que ele sabe distinguir, como é que se consegue, através de exames laboratoriais, de eletroencefalogramas, de tomografias, como é que se consegue distinguir o que é, quando é que é esquizofrenia, epilepsia, doenças nessa área e quando é mediunidade? Ele vai nos dizer que há dois tipos de exames. Aqueles que a pesquisa é feita ao nível das estruturas do cérebro, estruturas responsáveis pela interação entre o espírito e o corpo. Ele diz que existem uns cristalzinhos na glândula pineal, que são chamados cristais da apatita, é uma espécie de calcificação na glândula pineal, que tem um aspecto característico quando se trata de mediunidade. E depois existem outro tipo de exames que pesquisam, de pesquisa clínica, e pesquisam as pessoas em transe mediúnico. Estes testes são a nível de hormonas, eletroencefalogramas, tomografias, ressonâncias magnéticas, mapeamentos cerebrais. E ele diz que normalmente quando a pessoa está em transe, a emissão de hormonas tem um nível característico, portanto apresentam alterações muito significativas, diferentes na mesma pessoa quando não está em transe mediúnico. Então, a influência espiritual pode efetivamente provocar doença. E a doença, como nós falávamos pelo perispírito, obviamente que influencia com o nosso estado, com a nossa emoção, com o nosso equilíbrio espiritual. E normalmente as doenças na área também da mediunidade são depressões, epilepsias, transtornos bipolares, doenças autoimunes, enfim, quando há uma influência espiritual muito prolongada, o mais provável acontecer, se não for tratada a tempo e devidamente, o que pode acontecer é precisamente a pessoa
contrair uma destas doenças, agora sim físicas. Isto quer dizer que todas as pessoas que tenham qualquer tipo de problema de patologia nesta área não vão agora, só porque estão a frequentar o centro espírita, deixar de tomar o medicamento, porque encontraram o local certo para tratar do seu problema. Não. O medicamento tem que ser dado. E eu normalmente costumo dizer, quem lhe o deu, que lhe o tire. Normalmente o que costuma acontecer é que, à medida que a pessoa se vai tratando espiritualmente, não é? Vai melhorando. E, por norma, um dos primeiros sintomas que costuma acontecer é que o antidepressivo, a pessoa inicialmente até se pode começar a sentir pior. Porquê? Porque a dose de antidepressivo que está a tomar, ou de anticonvulsivante, seja o que for, já está acima daquilo que a pessoa necessita. E, portanto, a pessoa muitas das vezes até se sente mal. Então, à medida que esse tratamento é feito, se for com acompanhamento médico, portanto, aí a importância da medicina conhecer todas estas problemáticas na área da espiritualidade, para que, dentro de uma perspectiva holística, não é, se trata de doença física, que seja acompanhada psicologicamente e espiritualmente, para que se possa tratar o todo e não só a parte. Portanto, o medicamento pode ser diminuído até a pessoa deixar de tomar por completo. Portanto, não vamos, obviamente, desmerecer, não é, a ciência. Portanto, obviamente que os medicamentos são necessários, mas tudo isto numa perspectiva holística, à medida que nos vamos tratando espiritualmente, nós podemos, obviamente, ir com acompanhamento médico, retirar essa medicação. Então, o que é que é ver um espírito? Não é? O que é ver um espírito? Quando nos dizem, os espíritos existem, eu não acredito porque não os vejo. E há uma coisa muito engraçada. Todos vocês estão a ver este púlpito, esta mesa. Será que ela existe? A física quântica diz que não. Essas cadeiras não existem, este púlpito não existe, eu não existo enquanto matéria e aquela mesa também não existe. Porquê? Porque nós só a conseguimos ver porque há uma luz que incide sobre ela. Se nós não tivéssemos essa luz, na escuridão não se vê nada. Portanto, não existe. É mesmo, eu estou a tocar, não é? nesta matéria, neste púlpito, e eu efetivamente não lhe estou a tocar. Se eu lhe estivesse a tocar, a minha mão misturava-se. Porque existe uma força exercida pela minha mão e pela mesa que faz com que nós sintamos o toque e que nós não nos misturemos com a matéria. Então nós também estamos a tocar e sentimos coisas que não existem. E, portanto, conclusão, até o materialista é um homem de fé. Não é? Porque acredita em coisas que não vê e toca em coisas que efetivamente não sente. E, portanto, o que é esta coisa de ver um espírito? O Dr. Sérgio Filipe de Oliveira diz-nos que pesquisar a vida espiritual, para terminarmos, é uma epistemologia. Epistemologia quer dizer a forma de que nós temos de acessar ao conhecimento, com critérios bem diferentes. Para pesquisar a verdade, primeiro é necessário procurá-la dentro de nós. Exige um compromisso pessoal, compreendermos-nos, amarmos-nos a nós e a tudo o que nos rodeia. Às vezes nós convivemos com uma pessoa durante anos e chegamos ao fim de não sei quantos anos e assim, tu não me conheces, não é? Tu nunca me viste, nunca olhaste para mim efetivamente como eu sou. Às vezes vivemos tanto tempo, convivemos com uma pessoa tanto tempo e chegamos à conclusão que afinal não a conseguimos enxergar, não é? Não conseguimos conhecer com olhos de ver. Então ele diz que o cientista do futuro é um pesquisador da paz, um cientista do amor, para que se reconheça como filho de Deus e para que nos possamos encarar como irmãos. É outra metodologia. Então qual é o processo de cura? Não é? Como é que nós nos podemos ou evitar adoecer e nos mantermos em equilíbrio, em saúde? As causas profundas das doenças estão no próprio indivíduo. Somos nós os responsáveis, seja porque andamos à chuva, nos molhamos e nos constipamos,
e apanhamos uma gripe, porque o ambiente também influencia o corpo físico, mas somos nós que temos a vontade e somos nós que cometemos esses erros, seja por débitos do passado, erros cometidos contra nós próprios, espiritual e fisicamente. É preciso nós conhecermos-nos a nós próprios para nos libertarmos precisamente desse tipo de sofrimentos. A saúde é, então, uma conquista interior. Reflete-se no corpo como resultado de uma harmonia íntima, colocando o amor, síntese ímpar de sabedoria, como a chave para o enigma da enfermidade e da saúde. Diz-nos André Luiz, para terminar, comece orando. A prece é a luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda a irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente para os médicos qual se fosse você mesmo. Toda a cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. André Luiz, no livro O Espírito de Verdade. E Jesus dizia-nos, para resumir tudo isto, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Fazer aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. É a melhor vacina, o melhor preventivo para que nós possamos, para que nós não adoeçamos. Que Jesus nos abençoe. E até à próxima oportunidade.